Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Confira os destaques da edição de hoje. Em Picos, usuários do transporte público cobram melhorias no sistema após o início da operação temporária do serviço. Na BR-316, um grave acidente deixou 2 pessoas mortas e mobilizou as forças de segurança na região. 11 estudantes apresentaram quadro de intoxicação em uma escola no bairro Junco e foram encaminhadas para a UPA de Picos. A polícia está investigando o caso. Veja também, autoridades em saúde alertam para os riscos do uso de canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico. Poluição do Rio Guaribas reacende debate em Picos sobre a preservação do meio ambiente. Empreendedorismo feminino. Em reportagem, confira como uma confeiteira de Picos transformou o talento em negócio. E ainda, equipe de Picos conquista medalha no Campeonato Piauiense de Muay Thai e garante vaga para a disputa nacional. Terça-feira, 23 de junho de 2026, o Picos no Ar está começando agora. Boa tarde! Olá, boa tarde! A operação temporária do transporte coletivo de Picos trouxe melhorias ao serviço. No entanto, quem depende dos ônibus ainda defende mudanças mais profundas para o sistema. A nossa equipe ouviu estudantes, representantes do movimento estudantil e a Procuradoria do município sobre os desafios e o futuro do transporte coletivo na cidade. Confira na reportagem de Riquelmo Miranda. Depois de um longo período de crise no transporte coletivo de Picos, a população começa a perceber melhorias no serviço após a prefeitura assumir temporariamente a operação dos ônibus. Mesmo assim, estudantes e usuários ainda cobram mudanças definitivas para garantir a estabilidade no sistema e a continuidade da tarifa zero. Percebe que dá uma melhoria para o município, porque você vê a qualidade ali das pessoas em utilizar o transporte público sem aquela pressão de estar o tempo inteiro preocupado se vai ter ou não condições de pagar o transporte público. Durante os períodos mais críticos do transporte coletivo em Picos, muitos estudantes enfrentaram atrasos, dificuldades para chegar até a universidade e até prejuízos acadêmicos, como conta a estudante Luísa, da Universidade Estadual do Piauí. Do caos que foi no começo do ano e já em anos anteriores sobre essa questão do ônibus, principalmente para estudantes, né? Nós dependíamos 100% do transporte para vir. Uma luta constante para que esse direito fosse nos dado com eficiência. Apesar da melhoria percebida após a entrada da Prefeitura na operação do sistema, usuários afirmam que o transporte ainda precisa avançar em pontos importantes, principalmente em relação aos horários e à regularidade das linhas. De horários, porque, por exemplo, aqui no início eles disseram que ia ter o ônibus das 10 horas, por exemplo, só que esse ônibus acabou não vindo nenhuma vez. A Prefeitura de Picos assumiu o transporte coletivo de forma emergencial por um período de 180 dias. Segundo a Procuradoria do município, a gestão precisa agir com responsabilidade financeira antes de definir os próximos passos do sistema. O município contratou de forma provisória e emergencial uma outra empresa, para prestar o transporte coletivo, para evitar a solução de continuidade, na prestação do serviço. E essa empresa vai ficar de forma provisória por 180 dias. Os custos de manter um transporte coletivo gratuito são elevados e o município certamente vai precisar de uma parceria com a União Federal, caso isso venha a ocorrer. Porque, como eu repito, os custos são elevados e o município não vai ter como arcar com essa despesa sozinho. Caso o município assumindo diretamente o serviço, seria criar mais um estatal. E o discurso que se vem tendo no Brasil e mundo afora é que as estatais serviriam, na maioria das vezes, como cabide de emprego e são empresas ineficientes. Então, atualmente, não é um modelo que vem sendo adotado de eficiência das empresas estatais. Após a municipalização temporária do transporte coletivo na cidade de Picos, a população ainda hoje pede uma municipalização permanente, que o município assuma o transporte coletivo da cidade de forma permanente e definitiva. Bom, na municipalização seria viável que o município fosse um órgão responsável, né? Infelizmente, 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito na região de Picos nesta quarta-feira. A repórter Adriana Reis tem mais informações. Boa tarde, Adriana.
Boa tarde, Dara, Brenda e você que nos acompanha neste momento. Os 2 homens que ainda não tiveram os nomes divulgados morreram na manhã desta quarta-feira na BR-020, na cidade de Pio Nono, que fica a aproximadamente 125 quilômetros de Picos. Um dos homens ele era um empresário do ramo de celular no município. De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta de 5h30 após populares relatarem a presença de um carro às margens da rodovia. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um veículo e 2 ocupantes já sem vida. A área foi isolada enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil chegavam ao local. A perícia científica também esteve no local, realizou os procedimentos periciais e fez remoção dos corpos aqui para o município de Picos, onde serão realizados os exames necessários. As circunstâncias das mortes ainda não foram divulgadas. A nossa equipe de reportagem segue acompanhando o caso de perto. Voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigada, Adriana, pelas informações. Pelo menos 11 estudantes de um colégio da rede estadual de Picos deram entrada na unidade de pronto atendimento da cidade, após passarem mal na unidade escolar. A Victoria Nascimento traz mais informações. Na tarde de quarta-feira, 15 de abril, estudantes tiveram que evacuar o Centro de Ensino de Tempo Integral Miguel Lidiano, aqui no bairro Junco, após sentir um forte mau cheiro vindo dentro das salas de aula após voltarem do almoço. 11 alunos passaram mal e precisaram de atendimento médicos da UPA. A Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, informou por meio de nota que o mau cheiro foi sentido no entorno da escola, também por moradores do bairro. Os bombeiros foram chamados para verificar o interior do centro de ensino e declararam que a fonte do mau cheiro não vinha de dentro do prédio. A SEDUC informa ainda por meio de nota que continua acompanhando o caso e espera um laudo técnico dos órgãos responsáveis para saber o que provocou a situação. A escola segue temporariamente fechada e, de acordo com a nota emitida pela UPA, que fez o atendimento dos 11 alunos que passaram mal, eles se encontram em observação e o estado de saúde de todos permanece estável. Muito obrigada, Victoria, pelas informações, e a nossa equipe de reportagem segue acompanhando o quadro de saúde desses estudantes. Você sabia que a forma de consumir informação mudou? Hoje, qualquer pessoa pode produzir e compartilhar conteúdo, mas, em meio a tantas fontes, surge um desafio: identificar o que é confiável. Acompanhe na reportagem. Celular na mão, notificações chegando e conteúdos sendo compartilhados a todo momento. Em meio a essa rotina digital, fui às ruas para descobrir como as pessoas buscam informação hoje em dia. Se fala mais pela internet. Celular, às vezes jornal, que é pela TV, por meio do Instagram, né, WhatsApp, grupos, né, rede social em geral. Hoje eu me informo mais pela internet. Hoje em dia, a minha forma de comunicação é mais por navegador, internet e redes sociais. Mas, em meio a tantas mudanças, ainda há quem prefira os meios tradicionais de comunicação. Seu Expedito Alves é um exemplo. Celular eu tenho um tempo que eu só faço a ligação. Agora eu participo da televisão, do jornal, futebol, é somente que eu gosto. Era mais futebol. Fica até meia-noite assistindo futebol e jornal. Mais nada. Com tantas formas de acesso à informação, cresce também a preocupação com a veracidade do conteúdo consumido. Em meio à rapidez das notícias e ao grande volume de informações compartilhadas nas redes sociais, o desafio agora é saber o que realmente é verdade. E é sobre isso que fala a professora de jornalismo Ruth Costa. O primeiro passo é desconfiar de conteúdos muito apelativos ou excessivamente emocionais. Muitas fake news, como são conhecidas, são construídas justamente para provocar medo, revolta, urgência. Esse senso de urgência é o mais característico. Também é importante observar quem publicou aquela informação. O veículo é confiável? Existe a identificação da autoria? A notícia apresenta dados, fontes, especialistas, identifica essas fontes? São fontes conhecidas e reconhecidas? Outro ponto essencial é verificar se outros veículos também estão falando sobre o assunto. Quando a informação aparece em um perfil desconhecido ou em grupos de mensagem apenas, é preciso ter cautela e principalmente desconfiar e verificar.
A tecnologia mudou a forma como as pessoas se informam, mas a responsabilidade em consumir e repassar notícias é essencial. Na era digital, a responsabilidade pela circulação da informação também está nas mãos do público. É preciso compartilhar essa responsabilidade e não apenas cobrar de quem está produzindo conteúdo. Em um cenário marcado pela velocidade da informação e pelo crescimento das plataformas digitais, o trabalho do jornalismo profissional continua sendo fundamental para garantir credibilidade e combater a desinformação. O jornalismo ele cada vez mais ganha importância, porque é através da universidade, através do trabalho científico, através da técnica jornalística que você apura a notícia e não apenas transmite informações de que pode ser informação correta ou pode ser informação inverídica. Então o jornalismo, o banco universitário, a capacitação, a formação se torna cada vez mais importante. A seguir você confere. Poluição do Rio Guaribas e os impactos ambientais preocupam moradores de Picos. E ainda, reportagem mostra os riscos do uso irregular das canetas emagrecedoras e o crescimento na procura por esses medicamentos. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Picos no ar. Confira a hora certa, 12h20. O Rio Guaribas já teve um papel fundamental no desenvolvimento de Picos. Hoje enfrenta um cenário de poluição e acúmulo de lixos em suas margens. O picoense sonha em ver novamente o Guaribas vivo, mas para que isso aconteça, projetos e políticas públicas precisam sair do papel. Quem passa as margens do Rio Guaribas se depara com uma realidade totalmente diferente do que já foi alguns anos atrás. O acúmulo de lixos, resíduos e um cenário totalmente diferente do que já foi há algum dia o Rio Guaribas. Ao longo das margens do rio, é possível encontrar sacolas plásticas, entulhos e resíduos descartados de forma irregular. A poluição compromete a paisagem e ameaça o equilíbrio do meio ambiente. O especialista do Rio Guariba, Regis, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de Picos, fala sobre projetos futuros e o motivo pelo qual o Rio Guariba se tornou um rio poluído. Picos foi praticamente fundada com a utilização da água do Guaribas. Hoje nós temos poços tubulares que abastecem a cidade, mas a gente tem uma história, e o histórico de Picos é que havia muitas plantações, inclusive do alho, que era a cultura que moveu a cidade. E aí o rio foi, ao longo do tempo, ficando morto, por conta das atividades antrópicas aí ao longo do período, e acabou perdendo força já com a construção também da barragem de Bocai, que interrompeu parte do seu fluxo hidrológico. Quando se trata de revitalização de trecho urbano, é um projeto grande que requer o tempo e o planejamento, mas que já vinha sendo pensado antes. E também sonhado pela Secretaria de Meio Ambiente também, Então, já vem sendo elaborado há um tempo, e a gente acredita que essa fase vai chegar agora. Seu Antônio Moraes, que mora próximo ao Rio Guaribas há mais de 50 anos, convive diariamente com o mau cheiro e com a preocupação diante do aumento da sujeira e da falta de preservação do local. Ele fala mais sobre a sua experiência e a história do Rio Guaribas. O Rio Guaribas, nas antiguidades, era um rio de uma água limpa, que as pessoas mais velhas bebiam a água do rio. Hoje, o filho de Picos, como eu, se sente triste, porque todo o esgoto que vem, começando do hospital ali pela bomba, desce toda nessa água. Água poluída, um rio hoje perdido e triste. E nas antigas da chuva, quando ele enchia, ele atacava totalmente a cidade. Chegava até aquela pracinha ali da igreja, e a gente fica triste pela a imundície hoje que corre do querido. Você já ouviu falar em fibromialgia? A síndrome crônica afeta milhões de pessoas e provoca dores em diversas partes do corpo. Para ajudar no controle desses desconfortos, muitos pacientes têm buscado tratamentos complementares, como a massoterapia. Acompanhe a reportagem.
A fibromialgia é uma síndrome que provoca dores em diversas partes do corpo, além de sintomas como cansaço, insônia e ansiedade. Para conviver melhor com a doença, muitos pacientes buscam tratamentos complementares que ajudam a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Em fevereiro de 2017 eu recebi o diagnóstico, mas eu comecei a sentir tem 11 anos. Eu estava grávida na época da minha filha. Isso foi em 2015, quando eu comecei a sentir. Na época eu comecei a sentir, foi pelas mãos. Começou a me prejudicar muito pelas mãos. Era inchaço, era dor, era formigamentos, era tipo agulhadas, era vários sintomas. E fora isso, as dores. Na época eu morava em São Paulo e era, como todos sabem, é um lugar muito frio. E isso também contribuiu muito para que eu piorasse. Além dos tratamentos convencionais, a massoterapia tem se tornado uma grande aliada no cuidado da fibromialgia, ajudando nas tensões musculares e promovendo o bem-estar. Ela ajuda a reduzir a dor, melhora a mobilidade do paciente, o aumento da resistência física e promove a uma melhora. A massoterapia é ótima, as massagens são maravilhosas, ela utiliza muito as mãos, vários aparelhos, mas principalmente as mãos dela, que eu costumo falar que ela é um anjo em nossas vidas. Tem nos ajudado muito, muito mesmo. As canetas emagrecedoras saíram dos consultórios, foram para as redes sociais e chegaram no mercado informal. Sem receita, sem recomendação médica e sem fiscalização. Brenda, eu fiz uma investigação aqui em Picos e na reportagem que nós vamos acompanhar agora, eu mostro os riscos desses medicamentos que se tornaram tendência. Vamos acompanhar na reportagem. Você já parou para escutar as conversas dos estabelecimentos aqui em Picos? Pois bem, é cada vez mais comum ouvir uma pergunta incomum: qual a sua dosagem? Não é uma conversa médica, é uma conversa de mesa. E ela revela que o uso das canetas emagrecedoras saiu dos consultórios e foi parar nas redes sociais, nos salões de beleza e no mercado informal. Pensei que fosse só uma dor de estômago, mas 5 dias depois eu fui parar na UTI por causa de uma pancreatite causada pelo Monjaro. Eu comecei a ter uma dor que não passava, porque, até então eram crises, né? Crises de pequenos momentos, que eu digo 1 hora de crise. Passava, ficava bem. Só que essa crise não passava, eu já tava 3 horas chorando de dor. Gente, vocês não imaginam como era a dor, de verdade, só de lembrar. Meu Deus, me dá uma angústia, porque era uma dor horrível. As chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos que agem em hormônios responsáveis pela sensação de saciedade. Na prática, elas fazem com que a pessoa sinta menos fome e, consequentemente, consuma menos alimentos ao longo do dia. O que preocupa os especialistas é que o tratamento, que deveria ser acompanhado por profissionais de saúde, vem se tornando cada vez mais popular, levantando as discussões sobre a banalização e os riscos da automedicação. O endocrinologista Ítalo Adilson alerta que a banalização das canetas emagrecedoras tem levado pacientes ao consultório não apenas para iniciar o tratamento, mas para lidar com os efeitos colaterais causados pelo uso sem acompanhamento médico. Segundo ele, há relatos de compra de medicamentos em salões de beleza, clínica de estética e até grupos de WhatsApp. A reportagem encontrou o mercado informal funcionando em Picos, sem receita médica, sem farmácia, sem vigilância sanitária. Em uma conversa gravada, uma revendedora explicou como o esquema funciona. Ela começou usando no marido, as pessoas próximas foram pedindo e ela passou a revender. Boa noite, não precisa receita. A medicação vem ao todo. Na verdade, comecei o tratamento com minha esposa e acabou que as pessoas próximas foram pedindo para mim trazer ampolo de 15 mg e ampolo de dose única de 60 mg, que é para tratamento de 2, 3 meses. A ampola de 15 mg você mesmo fraciona com a seringa de insulina, bem prática, bem fácil. Te manda a tabela de fracionamento e você consegue fracionar normalmente. Eu não sei, acho que você nunca tomou, né? Quando você nunca tomou, é ideal você começar com uma dose de 2,5. Aí você pode tomar 2, 3, 4 doses, um mês de 2,5 e depois ir mudando para 5 mg e assim sucessivamente, né? A princípio é 2,5 e depois 5 mg por um bom tempo. Então essa de 15 mg é só você dividir. Se você for tomar em 2,5,
O que ela descreve é ilegal em todas as etapas. A Anvisa determinou em junho do ano passado que esses medicamentos só podem ser vendidos com receita médica retida na farmácia, mas em Picos, como em boa parte do Brasil, a lei ainda não chegou ao mercado informal. Eu conheci as canetas através de uma amiga, ela fez uso e teve um excelente resultado. Por conta disso, eu também me interessei. Eu já estava num grau de obesidade bem grande, ainda estou, mas eu lutando para tentar sair dele. E eu realmente queria emagrecer. Não, eu usei por conta própria, não teve recomendação médica, porém o uso dela eu utilizei com base na orientação do laboratório. Eles têm uma tabela de dosagens. Eu usei a caneta por 2 meses, perdi uma quantidade significativa de peso, porém me atrapalhou a questão do sono, me deixou bastante irritada e por conta disso eu resolvi parar. Hoje, se eu fosse usar novamente, eu faria diferente, eu buscaria uma orientação médica, até para essa questão da obtenção dos resultados. A experiência dela ilustra o que os dados mostram em escala. Metade dos usuários sem acompanhamento interrompem o tratamento por efeitos colaterais. Entre os mais sérios, a pancreatite. Mas por que tanta gente busca essas canetas sem indicação médica? Para o psicólogo ouvido pela reportagem, a resposta começa muito antes da seringa. A pressão estética, ela tem um papel importante nessa decisão. Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente a magreza, valoriza excessivamente e associa a aparência física a sucesso e felicidade e aceitação. E isso pode levar muitas pessoas, a buscarem soluções imediatas, soluções rápidas para emagrecer. A preocupação com o peso deixa de ser saudável quando passa a ocupar um espaço excessivo na vida dessa pessoa, gerando sofrimento, gerando culpa, ansiedade. O tratamento ele tende a ser mais eficaz quando considera não apenas o corpo, mas também considera os aspectos emocionais envolvidos, O que fazer, quando alguém se sente, quando precisa emagrecer a qualquer custo, Então, o primeiro passo é compreender o que está por trás, dessa necessidade urgente, rápida que aquela pessoa quer. Muitas vezes há um sofrimento emocional, há comparações excessivas, com outras pessoas, ou até mesmo uma cobrança, uma cobrança muito rígida consigo mesmo, estabelecendo também metas realistas e priorizando principalmente a saúde física e mental acima dos padrões estéticos, A busca por qualidade de vida e saúde é legítima, mas nenhum medicamento deve substituir a orientação profissional. Em meio às promessas de resultados rápidos, a informação continua sendo o melhor caminho para evitar riscos e proteger a saúde. Brenda, e como vimos na reportagem, isso é muito sério. E a pergunta que fica é, será que realmente vale a pena querer emagrecer a todo custo? Exatamente, Dara. E você que está em casa, você que nos acompanha, muito cuidado com esses anúncios de canetas emagrecedoras e não façam uso dessas canetas sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de um profissional. E agora, mudando de assunto, Dara, eu sei que você ainda não é mãe, mas a maternidade, ela transforma a vida de qualquer mulher. E quando essa mãe é universitária, essa mudança vem carregada de desafios, exigindo equilíbrio para conciliar os estudos e as novas responsabilidades. Ingressar e permanecer na universidade já é um desafio para muitas estudantes. Para mulheres grávidas e mães universitárias, a rotina passa a exigir equilíbrio entre estudos, maternidade e as responsabilidades do dia a dia. Conciliar a rotina acadêmica com as mudanças da gravidez é um desafio que eu também vivo atualmente. Entre aulas, trabalhos e a expectativa para a chegada do bebê, muitas estudantes tentam equilibrar a maternidade sem deixar os estudos de lado. A estudante de jornalismo, Luane Leal, descobriu a gravidez logo no início da graduação e precisou reorganizar toda a rotina para conseguir permanecer no curso. De início foi bem difícil, por conta que eu já pensei logo que eu teria que desistir,
mas foi passando o tempo, eu fui tendo ajuda e aí consegui conciliar os dois. Durante esse período, o apoio da família, dos colegas e da universidade acabou se tornando essencial. Foi uma rede de apoio muito grande aqui na UESP, tanto dos professores que entenderam, quanto dos alunos que me ajudaram também, meus colegas de classe, e em casa também. Sempre quando tinha alguma coisa que eu não poderia trazer, sempre tinha uma pessoa para ficar com ela em casa. Além das mudanças físicas, a gravidez também pode trazer impactos emocionais significativos, principalmente quando a mulher precisa lidar com diferentes funções ao mesmo tempo. A gravidez é uma fase na vida da mulher onde ela traz vários impactos físicos e emocionais. Então, por si só, ela já está vulnerável. E você imagina aí, você incluir mais uma função. Então, a mulher ela vai estar gestante, passando por todo esse processo, mais o processo acadêmico. A tentativa de conciliar maternidade, estudo e outra responsabilidade também faz parte da rotina de muitas mães universitárias. O cansaço da rotina, conciliar a maternidade com a universidade, aí tem que fazer as coisas de mãe, né, e fazer as coisas da universidade, acho bem cansativo. Segundo a especialista, a ausência de uma rede de apoio pode influenciar diretamente na permanência dessas mulheres dentro da universidade. Onde ela vai ter ou uma responsabilidade da qual ela não tinha antes e, consequentemente, isso está trazendo peso emocional para ela, né? Então, se ela não tiver uma rede de apoio onde ela possa se apoiar nessa mudança de vida, nessa transformação de vida, ela pode escolher apenas pela gestação. A sobrecarga emocional e física também faz parte da realidade de muitas mulheres que tentam equilibrar maternidade e vida acadêmica. Eu sempre falo que o problema não é a maternidade. Não é que a maternidade ela seja algo pesado. A maternidade, muitas vezes, ela não é vivida da forma ideal, né? Então, o que acontece? Aí entra a tão importante rede de apoio. Sem esquecer que nesse momento de gestação a mulher está passando por várias mudanças físicas também. Aí você imagina ela passando por todo esse processo e sozinha. Além do apoio emocional e familiar, o suporte oferecido pela universidade também pode contribuir para a permanência dessas estudantes no ensino superior. Ela tem o direito de se afastar com atestado médico, né? Ela dá entrada no SEI, né? Dá entrada nesse atestado e aí ela é resguardada naquele período do atestado. Quando ela vem a ganhar neném, né, o bebê, ela tem direito a 6 meses, esse período. Ela também tem o direito, vamos dizer assim, resguardado de ser agraciada com trabalhos no domicílio, os professores fazem o contato, vamos dizer assim, esse propósito para que ela passe esses 6 primeiros meses realmente cuidando do bebê e amamentando essa criança. Eu sei que não é fácil, mas dá para a gente vencer essa etapa. Isso eu digo porque eu já vivenciei isso, não na graduação, mas vivenciei no mestrado e no doutorado. E foi vencido. Durante o período da maternidade, algumas medidas acadêmicas ajudam estudantes a manter o vínculo com a universidade. O auxílio creche ele não é um auxílio que ajuda essas mães a deixar o seu filho com alguém no período em que ela está aqui estudando, né? Nós temos assim também vamos dizer assim, ideias da nossa brinquedoteca. Ela vai ser articulada agora para que a gente possa receber essas crianças enquanto elas estão estudando. Mesmo com os desafios da maternidade e da vida acadêmica, muitas estudantes seguem tentando construir um futuro melhor. Agora, não só por nós, mas também pelos nossos filhos. Depois do intervalo, empreendedorismo feminino. Picoense mostra como a dedicação e a criatividade podem transformar vidas. E ainda, quadro Bastidores do Poder. Nosso analista de política, Riquelme Miranda, traz as mais recentes pesquisas sobre as eleições de 2026 para a presidência. Voltamos em um instante só. Estamos de volta com o Picos no Ar. Confira a hora certa, 12h40. Brenda, empreender exige planejamento, dedicação e disposição para enfrentar os desafios.
Em Picos, uma confeiteira transformou uma atividade que começou dentro de casa em um negócio consolidado. A reportagem a seguir mostra como a paixão pelos doces se tornou uma oportunidade de crescimento profissional. Transformar uma paixão em profissão é o sonho de muitos brasileiros. Em Picos, a confeiteira Denise Araújo encontrou nos doces uma oportunidade para empreender e construir o próprio negócio. Comecei fazendo doce no meu casamento, né? Lá em 2002, eu e minha comadre, a gente resolveu fazer o doce no meu casamento. E aí depois eu tive minha filha, e aí eu comecei a fazer os doces para os aniversários dela. E aí foi aquela coisa, né? Começar a parente pedir, amigo pedir. E aí comecei a fazer em casa por hobby. Eu fui fazendo, e aí foi dando certo. E nisso já se vão 23 anos, quase 24 anos. Aliás, 24 anos, foi em 2002, né? 24 anos que eu já trabalho com doce. O que começou de forma despretensiosa foi conquistando novos clientes. Com o passar dos anos, as encomendas aumentaram e o hobby se transformou em uma atividade cada vez mais presente na rotina da empreendedora. A trajetória foi marcada por desafios e decisões importantes. Mesmo sendo servidora pública, Denise decidiu investir em um sonho, empreender. Primeiro veio com o delivery e depois veio um passo de um sonho muito maior, abrir a sua loja física. Então, minha filha cresceu e ela sempre teve essa veia empreendedora, né? E eu, por ser funcionária pública, eu tinha aquele receio de largar o certo para investir em algo que era incerto, né? Mas aí a gente foi amadurecendo a ideia. Em 2018, eu tive um incentivo de umas pessoas, uns amigos que colocaram muito essa questão, vamos lá, vamos tentar, empreender é bom, dá super certo, né? Porque até então eu tinha uma visão mais de concurseiro, mais daquela coisa da falsa estabilidade que a gente tem quando a gente é concursado. E aí eu comecei a me interessar por esse ramo de empreendedorismo. Então eu costumo dizer que em 2018 foi onde tudo começou. Mas transformar uma habilidade em um negócio exige mais do que talento. Além da qualidade dos produtos, é preciso investir em planejamento, organização e estratégias que permitam o crescimento da empresa. A consolidação de um pequeno negócio acontece quando há equilíbrio entre propósito e gestão. É importante conhecer bem o público, oferecer qualidade e construir relações com os clientes. E dentre construir relações, é importante também passar confiança para os clientes, onde você vai estar ganhando com o tempo, ou então até dos seus amigos que vão se tornar clientes de vocês. Mas também é fundamental ter planejamento, acompanhar resultados e saber adaptar as mudanças do mercado. Na busca por oferecer produtos diferenciados e acompanhar as tendências de mercado, Denise investiu em cursos, mentorias e capacitação profissional, uma estratégia que contribui para a consolidação de qualquer empreendimento. Hoje a capacitação se tornou um dos pilares para a longevidade da sua empresa, tanto para quem tem pequeno negócio, como para quem tem um grande negócio. Deixou de ser um diferencial dentro das empresas para hoje ser uma necessidade. Antigamente, as empresas que se capacitavam eram poucas, né? Mas hoje, com a mudança que vem tendo no mercado, hoje está sendo necessidade. Com a marca consolidada e novos projetos em andamento, a empresária já planeja os próximos passos para expandir o negócio. Então, a meta é transformar numa franquia, né? Que a gente tem que sonhar, então a gente sonha alto. E isso a longo prazo, né? A curto prazo, a gente vai implementar variações no cardápio. Né? Então, a gente já tem um projeto para implementar brunch, para implementar outros tipos de receitas salgadas no nosso cardápio, não só focar na questão do doce. O doce vai ser prioridade sempre, mas a gente vai também entrar nessa parte salgada, até porque a gente tem clientela e público para isso. E vamos mudar um pouco de assunto, falar agora um pouquinho de política. Está começando o quadro Bastidores do Poder. E recebemos ao vivo agora no nosso estúdio o analista político e jornalista Riquelme Miranda, ele que traz os detalhes recentes da pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026. Riquelme, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Brenda, boa tarde a vocês de casa. Riquelme, conta um pouco pra gente quais são esses números e o que eles revelam sobre o cenário eleitoral no momento. Essa pesquisa foi feita entre os dias
10 e 14 de junho, então está muito recente a pesquisa novinha. E ela ouviu 2.002 eleitores, né, durante todo esse período. A margem de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. Os números revelam o presidente Lula, candidato à reeleição, com 41,6% dos votos válidos já em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, aparece com 28,2% dos votos. Ronaldo Caiado aparece com 4% dos votos. O Caiado que está aí lançando essa conjuntura, já pensando no seu vice. Já se fala muito o nome do deputado federal Gilberto Kassab para ser o vice do Caiado, então uma chapa pura aí do PSD. O ex-governador também de Minas Gerais, o Romeu Zema, aparece com 2%. Os demais candidatos pontuaram ali na média de 1%, outros pontuaram ali em 0%, ou então não foram citados nesses dados e nessa amostragem. Lembrando, pesquisa é um retrato do momento. Então, nesse momento, o presidente Lula aparece com 41,6% dos votos válidos. O cenário de segundo turno também já demonstra essa vantagem do presidente Lula, que está buscando sua reeleição. Os números mostram Lula com 49,3% dos votos no segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece com 36,8% dos votos. Então, esse cenário, todo aquele caso envolvendo o Banco Master, as conversas que surgiram envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, que era presidente, dono, CEO do Banco Master, reverberou nesses números. Isso mostra que deu uma queda ali naquele crescimento e aquele empate técnico que vinha acontecendo entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Riquelmo, e aí quando falamos da disputa para deputado, quais são os principais movimentos que já começam a aparecer nos bastidores? Eu preparei uma cartelazinha para a gente analisar aqui os números. Hoje, o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem o maior número de deputados na Assembleia Legislativa e, pelo que tudo indica, o que a gente ouve nos bastidores, é que essa marca vai dar continuidade. O PT aparece ali, alguns analistas, alguns deputados aqui que a gente ouve ali na LEP, é que o PT faz entre 14 e briga pela a 15ª vaga ali na sobra. O MDB vai fazer seus 8, também buscar brigar pela uma vaga ali na sobra para fazer a 9ª vaga. O PSD faz 5, não briga por uma vaga na sobra, mas faz 5. E a Federação União Brasil e Progressista também faz 3, brigando pela 4ª vaga. Em âmbito da eleição para deputados federais, a gente tem aqui a Federação PT, PCdoB e PV com 5 candidatos muito fortes e 5 candidatos que podem ter a projeção de brigar por essas vagas. Então o PT vai estar entre ali 4 e 5 vagas, vai ser uma disputa muito grande dentro da própria federação. Eu destaco aqui o nome dos deputados Florentino, o amigo Zé Santana. Então esses deputados vão dar essa mexida aqui na federação. O PSD vai fazer 2, isso já é consenso entre as lideranças políticas, mas como a gente sabe, a gente está fazendo a projeção no hoje ainda é junho, então a eleição ocorre no dia 5 de outubro, mas hoje o que se diz nos bastidores da política é o PSD fazendo esses 2 deputados federais, o MDB faz 1, e a União Brasil, o PP, aquela federação de oposição, fazendo 3, brigando pela 4ª vaga. Para o Senado Federal, a gente tem as candidaturas do grupo governista, o senador Marcelo Castro, que busca a reeleição, o deputado Júlio César, que também aí vem forte com o PSD. Então eles hoje estão aí disputando as 2 vagas para o Senado com o senador Ciro Nogueira, que também busca a sua reeleição, e o Thiago Junqueira, que são os nomes mais de oposição e da base bolsonarista aqui no estado. Eu acho que você já deve ter visto aí também, já estão começando a usar a imagem do presidente Lula. Como o Lula é muito aprovado aqui no Piauí, a gente vai ter cada vez mais essa presença do Lula nas campanhas para o Senado. O governo do estado, o governador Rafael Fonteles, desponta aí nas últimas pesquisas entre 60% a 50% dos votos. O que as pesquisas mostram, o retrato de hoje, é que uma possível eleição do governador Rafael Fonteles lá em outubro. Mas, como eu disse, é um retrato do momento. Quem sabe mesmo é a urna, é o voto no dia 5 de outubro. Riquelmo, e aí falando já de notícia quente, o que foi que aconteceu nessas últimas horas que movimentou a política no Piauí? Que movimentou a política em um todo?
O que a gente se escuta hoje nos corredores da Alep é que o nome do vice-governador, do pré-candidato a vice-governador na chapa de oposição, liderada pelo pré-candidato Joel Rodrigues, está dado. O nome vai ser o nome do atual vice-prefeito de Teresina, Jadiel Alencar, e esse nome vai ser oficializado como pré-candidato já nas próximas semanas, no mais tardar na primeira semana de julho, pelo senador Ciro Nogueira. Muito obrigada, Riquelmo, pelas informações. E aí, 2026, né, ano de eleição, daqui a 4 meses, tem muita água para rolar. E eu te espero amanhã com mais informações. Boa tarde, Brenda. Eu que agradeço mais uma vez e até amanhã. E a seguir, atletas de Picos conquistam medalha no Campeonato Piauiense de Muay Thai e garantem vaga para a competição nacional. E ainda hoje, o curso de jornalismo da UESP de Picos ganha destaque no maior evento de comunicação do Nordeste. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso jornal Picos no Ar. E se você aí de casa tem alguma notícia sobre o seu bairro, entre em contato com a gente. E agora, vamos acompanhar as notícias do esporte no nosso quadro Apito Final. Estamos recebendo agora no nosso estúdio o comentarista esportivo João Gabriel. Boa tarde, João, tudo bem? Olá, Dara, boa tarde também aos telespectadores que estão nos assistindo. João, gostaria de começar falando sobre uma modalidade que vem crescendo aqui em Picos, o Muay Thai. Esse esporte, que antes não tinha tanta visibilidade, hoje reúne atletas, academias e até campeões que representam a nossa cidade. O que você trouxe sobre esse esporte para a gente? E Dara, atletas de Picos participaram da 4ª edição do Campeonato Piauiense de Muay Thai. Realizado em Floriano, a equipe picoense voltou para casa com 3 medalhas na bagagem e vagas para o campeonato nacional na modalidade que acontece no Rio de Janeiro. A 4ª edição do União Open Fight acontece no próximo sábado, dia 16 de maio, na cidade de Floriano e promete movimentar o cenário piauiense de Muay Thai. Entre atletas de todo o estado do Piauí e também do Maranhão, veremos 6 atletas picoenses, aqui dessa academia do Junco, competirem na etapa classificatória para o Campeonato Nacional. O mestre do Centro de Treinamento, Gabriel Barreto, atleta e campeão de várias modalidades de luta, incluindo Muay Thai, relata como ocorreu a preparação e escolha de seus atletas para participar do campeonato em Floriano. A gente iniciou os treinos, está com média 5 meses, específico para esse campeonato. Eles manifestaram que queriam se testar, né, competir, e aí eu falei, quem quisesse competir teria que treinar o dobro do que estava treinando para poder estar competindo e representando a equipe, poder trazer a vitória, né? A fisioterapeuta Anne Gabriele, do SEST Senat, que acompanhou 6 atletas durante a preparação, contou quais foram as técnicas e estratégias utilizadas para aumentar o condicionamento físico dos participantes. A gente utilizou a técnica chamada de recovery, condicionamento físico, para melhorar a performance do atleta. A gente usou a bota pneumática, que fez drenar, fez liberação miofascial, tem algumas fibras. A gente fez banheira de gelo. Hoje nós vamos de novamente a banheira de gelo, para que os meninos tenham uma performance melhorada, para ampliar o que eles fizeram no treino e poder conseguir lutar melhor. Os meninos que já tinham alguma lesão pré-existente, eles fizeram um acompanhamento maior, mas os meninos eles fizeram mais para preparar para a luta. Alguns dos atletas, além de enfrentar o combate no ringue, precisaram encarar treinos ainda mais intensos que seus colegas, como foi o caso do competidor Carlos Daniel, que dias antes da luta ainda enfrentava outra grande adversária, a balança. Foi pesado, corri para perder os quilinhos. Último detalhe da luta aí que tá chegando, sábado agora, né? Treino pesado, luta fácil. E como é que tá as suas expectativas? Vem medalha aí? Tá mil, né? Claro que vem. E o atleta não só conseguiu bater o peso esperado, perdendo em uma semana 3 quilos, como ainda realizou ao lado de seu rival uma grande luta. Infelizmente, o picoense perdeu por pequenos detalhes apontados pelos árbitros, mesmo fazendo o seu melhor dentro do ringue. Um dos atletas que lutou no campeonato, Guilherme da Silva Neto, em seu último treino antes do combate final, demonstrava muita confiança em sua preparação. Gente, tá massa demais, estou preparado, tô doido pra pegar esse doidinho aí, ver se ele é bom mesmo,
Vê se ganha de mim. E o atleta não decepcionou. Sendo um dos maiores destaques da noite, Guilherme conquistou o único nocaute imediato registrado nessa edição do União Open Fight, derrotando seu adversário antes mesmo de finalizar o primeiro round da luta, levando a torcida picoense presente à intensa comemoração. Ao final do evento, Picos conquistou 3 medalhas de ouro e os atletas foram automaticamente escalados para o campeonato nacional. As expectativas de vitória por parte dos picoenses é grande para os combates a nível nacional que ocorrerão no Rio de Janeiro, ainda sem data definida. E os 3 atletas são Kilderlan, Gabriel Silva e Guilherme da Silva foram os campeões de Picos. O campeonato nacional irá ocorrer em 14 de novembro no Rio de Janeiro. Muito interessante, João. É uma modalidade que vem ganhando espaço e revelando também talentos na nossa cidade. E sobre futebol, o que a gente tem de destaque na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo a gente tem como destaque principal, Dara, a seleção brasileira que vai enfrentar amanhã a Escócia, né, às 7 horas da noite. E João, sobre a escalação, você acha que o técnico vai manter a base do último jogo ou a gente pode esperar mudanças? Assim, Dara, com certeza o técnico vai mudar, vai ter alterações, porque o técnico Carlo Ancelotti, ele nunca sequer repetiu uma escalação. E também teve infelizmente, lesão do Rafinha, né, que se lesionou, e com certeza vai entrar algum jogador, algum atacante no lugar dele. Por exemplo, o Gabriel Martinelli e também o Endrick, né, que é um menino que todos esperam que ele possa jogar de titular algum jogo da seleção brasileira. E muita gente também está com expectativa no Neymar. Você acha que ele pode ganhar espaço novamente nesse próximo jogo? Assim, Dara, é muito difícil, porém, se o Brasil estiver vencendo por um 3-0, 2-0, quem sabe, a seleção da Escócia, o Neymar pode entrar no segundo tempo ali para jogar 15 minutos, porque ele faz tempo que não joga, né? Está cerca de um mês sem jogar, a última vez que jogou foi no mês passado, e também ele voltou agora com a seleção brasileira, a treinar com seus colegas. Está com 3 dias que ele voltou, então provavelmente se a seleção brasileira estiver vencendo por placar 4-0, 3-0, possivelmente ele entre no final do segundo tempo. É isso, João, já estou muito ansiosa para o jogo de amanhã e muito obrigada pelas informações. Muito obrigado ao telespectador e uma boa tarde. A seguir, você vai conhecer um dos mais importantes espaços de preservação da história e da fé no Piauí, o Museu de Arte Sacra de Oeiras. E ainda, você confere uma reportagem sobre histórias marcadas pela devoção e pelo chamado de quem dedica a vida ao serviço religioso e ao próximo. O Picos no Ar volta já! Estamos de volta e muito obrigada pela companhia e pela sua audiência. O curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, em Picos, conquistou destaque no maior evento de comunicação da região Nordeste. 6 trabalhos, produzidos pelos estudantes, conseguiram chegar à final do Expocom, considerado o principal prêmio acadêmico do campo da comunicação. Confira a reportagem. 6 trabalhos, diferentes categorias e um sentimento em comum: o orgulho de representar o Piauí. Os estudantes do curso de jornalismo da UESP garantiram a vaga entre os finalistas do Expocom Nordeste, premiação que integra o Congresso Regional da Intercom e reconhece as produções de excelência desenvolvidas por universitários de toda a região. Nós recebemos essas indicações com alegria, porque demonstra o esforço coletivo da nossa comunidade acadêmica, tanto professores dedicados quanto estudantes que buscaram fazer um trabalho com muita qualidade. Para quem assina os trabalhos, a classificação é também reconhecimento de meses de pesquisa, planejamento e dedicação. Entre os finalistas, a expectativa agora é de viver intensamente a experiência do Congresso e representar a universidade da melhor forma possível. Um sentimento de alegria mesmo, de gratidão por ter esse trabalho reconhecido, um trabalho que foi desenvolvido na matéria da professora Camille, junto com o Vinícius Coutinho, que fala sobre a solidão de mulheres com câncer. Além da esfera profissional, vai também além da esfera amorosa, mas perpassa por amizades, por a sociedade como todo. Além da disputa pelos prêmios, o Intercom promove o network entre estudantes e os profissionais da área da comunicação de toda a região Nordeste. A expectativa para os estudantes da UESP Picos é muito grande. As expectativas estão bastante altas, justamente por a gente conseguir, do segundo ano consecutivo, ir para a Intercom, principalmente essa questão de network, da gente conhecer novos pesquisadores, a importância da gente estar sempre trabalhando nessa questão de pesquisa,
Já teve vários trabalhos aprovados, um GT de trabalho, os PROCONs também, que é a primeira vez que a gente está levando, e a gente está bastante ansioso que a gente possa receber algum prêmio diretamente da Expocom. Por trás do brilho das apresentações e da animação das festas de São João, existe muito esforço e paixão pela cultura popular. No Piauí, jovens mantêm viva a tradição das quadrilhas juninas. O nosso repórter Eduardo Martins acompanhou o ensaio de uma dessas quadrilhas. Grupos juninos mantêm viva a tradição de São João. Com dança, música e figuras típicos, eles fazem a festa, mantêm viva a tradição do Nordeste e fazendo com que continue viva sempre uma das maiores tradições do Nordeste, que é a festa junina. Para falar um pouco mais sobre juninas, deixa eu falar um pouco sobre a junina verde e amarela, muito conhecida aqui em Picos. Para falar sobre a junina, escolhi 3 pessoas. A primeira a falar é Ria França, que faz parte da organização. Ele disse como entrou nesse mundo da junina. Começou em meados de 2015 para 2016, quando a quadrilha foi fazer uma apresentação no colégio que eu estudava. Na época eu achei muito bonito, só que nesse período eu só acompanhava a quadrilha assistindo. Foi agora em 2023, depois que ela voltou a dançar, ela tinha parado em 2018 e voltou a dançar agora em 2024, na verdade, que eu entrei na quadrilha mesmo como diretor, como um membro fixo da quadrilha e fiquei por dentro, participando, indo para ensaios, indo para apresentações, disputas em outras cidades. Também falei com a dançarina Carolina Maria, que falou um pouco sobre como ela entrou nesse mundo e os principais problemas que ela enfrenta sendo dançarina. Eu entrei através de um amigo que já dançava na quadrilha e ele me convidou a participar. Eu acho que um dos principais desafios é manter aquela amizade dentro do grupo com os dançarinos e tudo, porque certos momentos tem aquela briga que sempre tem que ter com o grupo e tudo mais. Então, acho que o principal desafio é esse aí, manter aquela amizade e aquela convivência com o grupo que tem que ter. Também falei com o Felipe Rodrigues, que é coreógrafo da Junina Verde e Amarela. Ele é professor mestrado em dança e também é coreógrafo da Explosão Estelar, atuando também como dançarino e rei na Junina Explosão Estelar. Esse movimento ele gera economia, ele contribui com a cultura, ele gera renda, ele gera profissionalização, né? Ele gera todas essas camadas estão envolvidas dentro do processo da quadrilha junina e mais especificamente do processo coreográfico, que é a pessoa que está à frente. As festas de São João são uma grande celebração no Nordeste, mantendo viva a cultura e tradição nordestina. E aí, Brenda, você já participou de alguma festa junina esse mês? Participei, Dara, participei do Pico em Cidade Junina. Inclusive, hoje também acontece a fogueira de São João. Mais tarde, as famílias estão se reunindo para comemorar. E agora, mudando de assunto, na cidade de Oeiras, a 84 quilômetros de Picos, o Museu de Arte Sacra mantém viva a ligação entre história, tradição e fé. O repórter Adão Matos pegou a estrada e foi até a primeira capital do Piauí registrar esse espaço onde o passado e o presente se encontram através da devoção de um povo. Entre objetos e imagens santas, o Museu de Arte Sacra de Oeiras guarda um riquíssimo acervo religioso que preserva a fé no município. O Museu de Arte Sacra tem um peso histórico e cultural em Oeiras e no Piauí. O museu tem um peso, hoje ele é uma das casas mais importantes do estado do Piauí, né? E a primeira do gênero, e também a que agrega mais peças. Por isso que é um dos espaços mais visitados aqui em Oeiras, né? O Museu de Arte Sacra de Oeiras não é apenas um guardião do passado, mas o reflexo vivo da identidade piauiense. Ao caminhar por suas 9 salas temáticas, o visitante faz uma verdadeira viagem no tempo. Cada espaço revela minuciosamente a riqueza cultural presente em peças do Barroco, que se misturam com as mais de 500 imagens e vestes seculares, que contam a força da tradição religiosa da região. Mais do que um acervo, este museu é um pilar fundamental para a preservação cultural e histórica do Piauí.
Ele mantém viva a memória e um legado que atravessa gerações. Caminhando pelo museu, o percurso ganha contornos emocionantes na Sala do Fogaréu, espaço que eterniza a mística em suas tochas que simbolizam a fé piauiense. A Sala do Divino se conecta com a disposição, onde o visitante viaja no tempo e até mesmo sente a fé cristã. Conhecer um pouco mais o museu é também conhecer a história de Oeiras e do Piauí. O MASO é mais que um museu, é farol de memória e cultura. E ainda falando de fé, ela pode ser manifestada de diferentes formas, desde celebrações que reúnem multidões às orações silenciosas. Na reportagem da Adriana Reis, vamos conhecer histórias de pessoas que vivenciam as crenças religiosas de maneiras distintas. Não podemos tocar, não podemos medir, e nem todos conseguem enxergar. Mesmo assim, ela atravessa gerações, une famílias, move multidões e muitas vezes ajuda pessoas a enfrentarem momentos difíceis da vida. Estamos falando da fé. Presente nas igrejas, nos templos, nas comunidades tradicionais e também no silêncio das orações individuais, a fé se manifesta de diferentes maneiras e carrega significados únicos para cada pessoa. Ouvimos pessoas de diferentes religiões para entender os significados que a fé assume em cada trajetória. A fé, ela representa uma conexão entre os dois mundos, né? O que alimenta a nossa alma e o que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. É a fé no sagrado, a fé nas ervas medicinais e a fé no que permeia toda a nossa vida. A fé, para mim, é algo para você não se ver. Algo que não é como se fosse um objeto. Algo que eu não tenho, que entre aspas, não tenho a certeza, mas é algo que você tem a fé de que aquilo irá acontecer. Então, por exemplo, você tem fé de que você vai passar no concurso. Você não tem a certeza que você vai passar no concurso, mas você tem fé que aquilo irá acontecer. Então, a fé, para mim, é a certeza de que algo vai acontecer. Sem a fé, eu, Maria Rita, acredito que não tem amanhã, não tem a certeza, e é por meio dela que eu encontro a coragem para seguir todos os dias. A fé pode ser manifestada e vivenciada de diferentes maneiras. Uma delas é por meio da religião. No mundo, há milhares de religiões, cada uma com suas crenças e doutrinas, que devem ser respeitadas por todos nós. A gente se conecta com a nossa religião o tempo todo, na troca em comunidade, no Quilombo Canambrava dos Amaros, e no nosso modo de vivência, né? Como a gente leva a nossa vivência, como a gente se conecta e conversa com nossos irmãos, como a gente aprende dentro do nosso quilombo, com as matriarcas, principalmente com a nossa Mãe de Santo, nossa Mãe Maria, que é pioneira da religião de matriz africana, aqui na cidade de Paquetá. A religião, ela faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Eu normalmente estou na igreja nas terças, nas quartas, quinta, no domingo amanhã, domingo à noite. Então, a fé, para mim, não é somente quando eu estou aqui na igreja, mas também quando eu estou na minha casa, que eu leio a Bíblia, que eu procuro pelo Senhor. Então, a fé, ela está no meu dia a dia. A religião, ela não está presente apenas em determinadas partes do meu dia. A religião, ela está presente, ela me influencia nos meus valores, nas minhas escolhas. Ainda que invisível aos olhos humanos, a fé se revela nas histórias, nas escolhas e na vida de quem encontra nela força, esperança e motivos para seguir em frente. E a fé, ela é o pilar de tudo. Para você conseguir atravessar, passar os dias, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que se agarrar ali e se segurar e sempre pensar que tem algo maior que te sustenta, que se você está de pé, está com os olhos abertos, é porque tem alguém cuidando de você. E para mim, a fé, ela é tudo.
tudo mesmo. Alguns chamados transformam trajetórias e dão sentido à vida. Durante o mês de agosto, a Igreja Católica convida os fiéis a refletirem sobre as diferentes vocações e a forma de servir. A reportagem que você acompanha agora traz histórias marcadas pela fé, pela entrega e pelo compromisso com o próximo. Há chamados que ecoam por toda uma vida, chamados que conduzem por caminhos de fé, serviço e amor ao próximo. Em agosto, mês vocacional, a Igreja Católica convida os fiéis a refletirem sobre as diferentes formas de responder a Deus. Entre elas está a vida consagrada, vivida por homens e mulheres que transformam a fé em missão e fazem do cuidado com o outro um propósito diário. A irmã Maria Janete, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, é uma dessas pessoas. E eu fui morar com a minha tia aos 9 anos para continuar meus estudos. E lá, em Colinas do Tocantins, tinha uma comunidade das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, próximo à casa da minha tia. Na época eu não pensava em ser irmã nem nada, eu já era muito bem engajada na igreja, nas coisas da igreja. E a partir desse primeiro encontro eu fui gostando e fui me encantando e fui conhecendo. Eu comecei a participar dos encontros com 12. Com 16 anos a irmã me convidou para fazer uma experiência interna, que a gente chama de aspirantado. E mesmo sem minha família, meus pais compreenderem ou entenderem bem o que era isso e até não deixar, né? Mesmo assim, com o incentivo da minha tia, eu acabei indo para conhecer um pouco mais, vivendo com as irmãs. Mas nem todo chamado se revela de imediato. Para algumas pessoas, a vocação é descoberta aos poucos, no compromisso da vida, entre as dúvidas, escolhas e... Foi nesse processo de escuta e discernimento que Maurício compreendeu que sua missão seguiria outro caminho. Em determinado momento da minha vida, quis fazer o discernimento e aprofundar sobre a minha vocação, né? E, diante disso, senti-se inicialmente atraído em ver e realizar a experiência do seminário, né? O seminário que é onde ocorre a formação para o sacerdócio, né? Os padres. Fiquei no seminário durante 5 anos e nesses 5 anos pude fazer discernimento e posteriormente ver que Deus não fez o chamado para mim nessa dimensão, né? Nessa característica na vida cristã. Essa decisão e essa certeza é pessoal, você e Deus. Depois de 5 anos, já vendo algumas características e perspectivas, pude perceber no meu íntimo, no meu coração, na minha mente, que o meu chamado não era para a vida sacerdotal. Então, de maneira bem madura, deixei o seminário e dei tempo para mim mesmo para saber por onde ia. Será a vida religiosa, como um irmão, né? Algum tempo depois que eu deixei o seminário e continuando fazendo esse discernimento mesmo fora do seminário, pude perceber, e a partir da minha vivência, o chamado à vocação matrimonial. E foi o período onde eu conheci, onde hoje é minha atual esposa. Namorei durante 2 anos, depois o noivado, e no ano passado, em 17 de maio de 2025, realizei o sacramento do matrimônio, onde hoje eu posso dizer, depois de um pouco mais de 1 ano, que foi a vocação acertada, era realmente o chamado de Deus, e me sinto realizando a missão. Ao refletirmos sobre as vocações do mês de agosto, que possamos ouvir o chamado que nos guia, dando sentido à nossa missão com fé e coragem. Mas a vocação também floresce nos gestos simples, no tempo dedicado ao outro, na disposição de ensinar, acolher e caminhar junto. Foi na catequese que Maria Fontes encontrou uma forma de viver sua fé. Entre encontros, partilhas e ensinamentos, ela ajuda a semear valores que acompanham crianças nos seus primeiros passos na vida cristã. Eu era coroinha e com algumas atividades na igreja, fui crescendo até que me chamaram para ser auxiliar na catequese. Comecei como auxiliar, mas com o passar dos anos fui chamada a me tornar catequista. Hoje eu sou catequista da 1ª e da 2ª etapa infantil na minha comunidade, juntamente com mais 2 catequistas.
onde a nossa função é formar novos cristãos e o intuito da catequese é fazer com que as crianças ingressem na igreja, mas também entendam o sentido da vida, o valor que Deus nos deu. É gratificante ser catequista porque eu percebi que foi algo que Deus me chamou e foi algo que eu me identifiquei. Religiosos, catequistas, esposos, missionários, diferentes histórias, diferentes caminhos, mas uma mesma certeza. Toda vocação nasce de um chamado que convida a servir. E é nessa resposta, construída dia após dia, que a fé continua encontrando novas formas de florescer a vida de cada pessoa. Parabéns pela reportagem, Brenda. É muito interessante ver como a missão e o propósito de algumas pessoas mudam a vida de outras. Muito obrigada, Dara. E essa reportagem é justamente para que pessoas conheçam que a nossa missão não está apenas no sacerdócio e na vida consagrada. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e te esperamos amanhã. Boa tarde.